Alguns lugares impressionam pela grandiosidade. Outros, pela beleza. Mas existem aqueles que conseguem algo muito mais raro. Eles mudam a forma como sentimos o tempo. As Dolomitas, no norte da Itália, são um desses lugares. À distância, elas parecem apenas montanhas. De perto, revelam um cenário onde o silêncio faz parte da paisagem, as pequenas vilas vivem em harmonia com a natureza e cada curva da estrada convida você a diminuir o ritmo. Talvez seja por isso que tanta gente volte para cá. Não para fazer mais, mas para sentir mais. Porque viajar nem sempre é sobre colecionar destinos. Às vezes, é sobre encontrar um lugar capaz de nos lembrar que a vida também acontece quando desaceleramos. Hoje, vamos conhecer uma das regiões mais fascinantes da Europa. E descobrir por que as Dolomitas representam tão bem a essência do slow travel. Afinal, viajar não precisa ser intenso para ser inesquecível. Alguns lugares foram feitos para desacelerar. É difícil acreditar, mas onde hoje se erguem algumas das montanhas mais impressionantes da Europa, um dia existiu um mar tropical. Há cerca de 250 milhões de anos, esta região era coberta por águas quentes e recifes de corais. Com o passar de milhões de anos, os movimentos da Terra elevaram o fundo desse antigo oceano até formar as montanhas que conhecemos hoje. Essa origem explica por que as Dolomitas são diferentes de qualquer outro lugar dos Alpes. Suas paredes de pedra parecem surgir abruptamente do verde dos vales, criando um contraste que muda completamente a paisagem a cada novo horizonte. Em 2009, essa combinação única de beleza e importância geológica levou a Unesco a reconhecer as Dolomitas como patrimônio mundial. Mas nenhum título consegue traduzir a sensação de estar aqui. Porque as Dolomitas não impressionam apenas pela altura de seus picos. Elas impressionam pela maneira como fazem a natureza parecer ao mesmo tempo grandiosa e acolhedora. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas chegam esperando encontrar apenas montanhas, e acabam levando para casa algo muito maior do que fotografias. Mas existe algo que torna essas montanhas ainda mais especiais. Todos os dias, a própria luz transforma completamente a paisagem. E é aí que as Dolomitas revelam uma das cenas mais bonitas da natureza. Existe um momento do dia em que as Dolomitas parecem mudar de personalidade. As montanhas, que durante horas exibem tons claros e acinzentados, começam lentamente a ganhar cores douradas, alaranjadas e até rosadas. Esse fenômeno é conhecido como enrosadira. Não é um efeito visual. Nem uma ilusão. É a forma como a luz do sol encontra a composição mineral dessas rochas, criando um espetáculo que dura apenas alguns minutos. E talvez seja justamente por ser tão breve que ele se torna inesquecível. Mas não é apenas o pôr do sol que transforma esta paisagem. Nas Dolomitas, cada estação do ano revela um cenário completamente diferente. Na primavera, os campos despertam cobertos por flores e o verde volta a dominar os vales. No verão, as trilhas se abrem entre montanhas imponentes, lagos cristalinos e prados alpinos. O outono deixa as florestas com tons dourados e avermelhados, enquanto o inverno cobre tudo de branco, transformando a região em um cenário quase silencioso. É como se a natureza reinventasse esse lugar 4 vezes por ano. Talvez seja por isso que tantas pessoas retornem às Dolomitas. Não porque deixaram algo para trás, mas porque sabem que nunca encontrarão exatamente a mesma paisagem novamente. Entre essas montanhas vivem pequenas comunidades que aprenderam, há séculos, a conviver com a natureza sem perder sua identidade. Embora as montanhas sejam as grandes protagonistas, são as pequenas vilas espalhadas pelos vales que dão alma às Dolomitas. Lugares como Ortisei, Santa Madalena, Corvara e Canazei parecem ter encontrado um equilíbrio raro entre tradição e natureza. As casas preservam a arquitetura alpina, as igrejas continuam marcando o ritmo dos dias e a vida segue em um compasso muito diferente das grandes cidades. Aqui, não é difícil encontrar pessoas caminhando sem pressa pelas ruas, famílias reunidas em cafeterias ou moradores cultivando tradições que atravessam gerações. Em muitos momentos, a sensação é de que o tempo simplesmente desacelerou. E talvez seja justamente isso que torna essas vilas tão especiais. Elas não existem para impressionar.
Existem para serem vividas. Sentar em uma praça, experimentar um pão preparado localmente, ouvir os sinos ecoando pelos vales ou apenas observar as montanhas mudando de cor ao longo do dia pode dizer muito mais sobre esse lugar do que qualquer roteiro cheio de atrações. Nas Dolomitas, o destino raramente é o mais importante. O verdadeiro encanto está na forma como cada caminho convida você a olhar ao redor, respirar fundo e perceber detalhes que normalmente passariam despercebidos. É uma maneira diferente de viajar. Menos preocupado em fazer tudo. E muito mais interessado em viver cada momento. Talvez seja por isso que tantas pessoas considerem as Dolomitas um dos maiores símbolos do slow travel. Mas o que realmente significa viajar devagar em um lugar como este? Vivemos em uma época em que viajar muitas vezes significa correr. Correr para conhecer o maior número possível de lugares. Tirar fotos. Seguir um roteiro. Cumprir horários. E partir para o próximo destino. Nas Dolomitas, essa lógica parece perder o sentido. Aqui, não existe a necessidade de fazer tudo. Existe apenas o convite para estar presente. Uma caminhada sem pressa por uma trilha. Uma estrada percorrida sem a ansiedade de chegar. Um café tomado olhando para as montanhas. O som do vento passando entre os pinheiros. Pequenos momentos que, em qualquer outro lugar, poderiam parecer comuns, mas aqui ganham um significado diferente. É exatamente essa experiência que muitas pessoas chamam de slow travel. Não se trata de viajar devagar apenas por viajar. É escolher viver cada lugar com mais atenção. Trocar a quantidade pela qualidade. Descobrir que, às vezes, a melhor lembrança de uma viagem não é um monumento famoso. É um instante de silêncio que permanece na memória muito depois do retorno para casa. Talvez seja por isso que as Dolomitas sejam um dos destinos que melhor representam essa forma de explorar o mundo. Porque elas não pedem pressa. Pedem presença. E talvez seja justamente aí que esteja a maior beleza deste lugar. Talvez a maior riqueza das Dolomitas não esteja em suas montanhas. Nem em seus lagos. Nem nas pequenas vilas espalhadas pelos vales. Talvez ela esteja na forma como esse lugar nos faz sentir. Em um mundo onde quase tudo disputa a nossa atenção, existem paisagens que fazem exatamente o contrário. Elas nos convidam a olhar menos para as telas. E mais para o horizonte. A ouvir o silêncio. A caminhar sem a preocupação de chegar logo. A descobrir que a natureza não tem pressa. E, ainda assim, tudo acontece no tempo certo. As Dolomitas nos lembram que algumas experiências não precisam ser intensas para serem inesquecíveis. Elas apenas precisam ser vividas com presença. Talvez seja por isso que tantas pessoas saiam daqui levando muito mais do que fotografias. Levam a sensação de que por alguns dias, conseguiram desacelerar. E às vezes, é exatamente disso que precisamos. Não de uma viagem para fugir da rotina, mas de uma viagem que nos ensine uma nova maneira de viver. Porque alguns lugares não existem apenas para serem visitados. Existem para nos transformar. As Dolomitas nos lembram de algo que, muitas vezes, esquecemos no dia a dia. Nem sempre é preciso ir mais longe. Ou fazer mais. Às vezes, basta diminuir o ritmo para perceber a beleza que sempre esteve ao nosso redor. Talvez seja exatamente por isso que lugares como este permaneçam na memória. Não apenas pelas paisagens, mas pela forma como nos fazem sentir. Se este vídeo despertou em você a vontade de conhecer as Dolomitas ou simplesmente de viajar de um jeito mais leve, então o Stradella também é o seu lugar. Aqui, cada destino é um convite para descobrir o mundo sem pressa, valorizando a natureza, a cultura local e as experiências que realmente ficam na memória. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos destinos que vamos explorar juntos. E eu quero saber a sua opinião. Qual paisagem das Dolomitas mais chamou a sua atenção? Conte aqui nos comentários. Agora, se quiser continuar essa jornada, clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela. Há muitos outros lugares incríveis esperando por você. Muito obrigado pela companhia. E lembre-se,
Viajar não precisa ser intenso para ser inesquecível. Alguns lugares foram feitos para desacelerar. Nos vemos na próxima viagem.